Meus amigos, estamos dando início mais um Frente a Frente e hoje o nosso entrevistado é o vice-presidente da Novo Nordisk de Montes Claros, Marcelo Zuculin. A Novo Nordisk, para quem não sabe, foi que sucedeu a Biobras. Comprou a Biobras é uma empresa que foi criada em Montes Claros na década de 70 com recursos da Sudene, funcionou durante algum tempo e hoje é desse grupo do Novo Nordisk. Ô Marcelo, esse grupo é um grupo internacional, né? Isso. Da Dinamarca. Ele é um grupo cuja sede é na Dinamarca. Mas é espalhado no mundo inteiro, né? Hoje a gente vende produtos no mundo todo. A gente tem escritório em mais ou menos 80 países, mas a gente vende a insulina no mundo inteiro. Voltado só para produtos farmacêuticos, né? Só produtos farmacêuticos. Não só diabético, apesar de que a gente é líder mundial no tratamento de diabetes, a gente tem outros produtos além da diabetes. A Biobras, a antecessora da Novo Nordisk, já era a maior produtora de insulina da América Latina. Era a única. Era a única, né? Era a única. Vocês continuam sendo, então, né? Continuamos sendo o único produtor na América Latina. E dentro da Novo Nordisk, nós somos um dos maiores produtores fora da Dinamarca na produção de insulina. Que foi o maior investimento, na verdade, da Novo fora da Dinamarca. Qual a diferença da antiga Biobras e da Novo Nordisk hoje? Olha, não tem muita diferença. Em termos de estrutura. A estrutura é diferente, porque na época da Biobras nós éramos aproximadamente 400 funcionários. Você é egresso da Biobras, né? Eu sou da Biobras, já tenho 28 anos que eu trabalho nesse site. E na época da Biobras nós éramos aproximadamente 400 funcionários, hoje nós somos quase 900. Então a estrutura mudou um pouco. Hoje toda a direção da empresa está centralizada em Montes Claros, apesar de que eu reporto diretamente à Dinamarca, né? E nós mantivemos todos os funcionários da Biobras. Na época da compra, que foi 2003, quando foi legalmente efetivada a compra da Biobras pela Novo, nós conseguimos manter 100% dos funcionários, ou seja, ninguém foi demitido em função da compra. Houve uma pequena separação da parte de pesquisa da Biobras, porque era uma pesquisa voltada para a insulina, como a Novo já tinha todo o seu departamento de pesquisa funcionando, essa parte foi separada, mas o restante foi todo mantido. Agora, a Biobras produzia insulina e produzia outros tipos de medicamentos também, né? Agora, o nosso foco principal é a produção de refil de insulina, que é usado nas canetinhas aplicadoras de insulina, além de outros produtos que nós produzimos aqui. Obviamente, se eram 400 funcionários, hoje são 900, houve também um aumento de produção muito grande, né? Houve. Basicamente, nós produzimos frascos de insulina na época da Biobras. Hoje a gente não produz mais frascos de insulina, então não dá muito para comparar o que era uma e o que era outra. Mas hoje, para você ter uma ideia, nós somos o maior produtor de insulina na Novo Nordisk no mundo. Então houve uma mudança, e houve uma mudança muito importante de ser mencionada, que na época da Biobras a gente produzia insulina a partir do pâncreas. Então era o pâncreas bovino ou o pâncreas suíno. Hoje essa tecnologia, do meu conhecimento, ela já nem existe mais. Hoje a produção de insulina é feita a partir de uma técnica recombinante. Hoje você tem bactérias que produzem, ou outros micro-organismos que produzem a insulina, você recupera essa insulina e purifica. Aí isso é que eu ia perguntar, a matéria-prima básica da insulina não é o pâncreas, mas é o Não, hoje você tem uma bactéria que é a Escherichia coli, isso vem da onde? Todo mundo tem ela no estômago, na verdade, e ela é modificada geneticamente para produzir insulina. Então ela produz a insulina, aí você rompe essa bactéria, tira a insulina dela e purifica. Aí você tem o cristal de insulina. Aí você formula a insulina. A forma de formular, com pequenas variações, é praticamente a mesma. Independentemente se o cristal vinha do pâncreas ou vem dessa bactéria, a forma de formular e ter o produto final é praticamente o mesmo. Por que só no Brasil é que tem essa fábrica de insulina, na América Latina toda? Você poderia ter concorrência, porque na Novo não justificaria ter uma outra planta, uma vez que a nossa planta ela consegue suprir todo o mercado da América Latina e vários países do mundo. Na verdade, essa é uma planta que pode suprir o mundo todo. Eu estou querendo saber o seguinte, porque a diabetes é uma doença muito comum, né? O diabetes... Muito comum. Acho que é difícil você ter uma família que não tem alguém que tenha diabetes. Então se requer muita insulina, né? E só uma fábrica de insulina na América Latina toda. Como é que se explica isso?
Não é bom vender insulina, não? Deve ser bom, porque com tanto diabetes por aí... É uma pena que a gente tenha que ter insulina, é uma pena que exista o diabetes, né? Porque o diabetes, com exceção... Mas hoje a diabetes é muito controlável, né? Ela é totalmente controlável. Na verdade, hoje, o número que a gente conhece, para 2011, nós estamos falando de quase 400 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Então, o número é um número absurdo. E nós estamos falando que em 2030, a Organização Mundial de Saúde publica que nós vamos chegar próximos de 500 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Quase 10% da população. Quase 10%. Nós estamos falando de 7 bilhões, então você quase. tem 500 milhões. 8% da população. Exatamente. Agora, o que acontece? A nossa fábrica, para a Novo, porque nós temos a fábrica no Brasil, temos uma outra fábrica da Novo nos Estados Unidos, que ela atende basicamente o mercado norte-americano e também vende para outros países. Nós temos uma fábrica na França, temos 3 fábricas na Dinamarca e temos uma fábrica que está começando a funcionar agora na China. Então nós temos várias fábricas espalhadas pelo mundo. Mas você me disse antes, na nossa conversa antes de iniciar o programa, que a Novo Norte tem unidades em 81 países, né? Escritórios. Escritórios. E são escritórios que são independentes da produção. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a produção em Montes Claros, do qual eu sou responsável, e nós temos um escritório de vendas e marketing de São Paulo, que tem um outro vice-presidente lá. Ou seja, apesar de pertencermos à mesma empresa, respondermos a um mesmo presidente no fim do dia, nós somos entidades completamente independentes. Quer dizer, você então é o vice-presidente de produção em Montes Claros. Isso. E São Paulo tem outro vice-presidente de vendas. De vendas. E vocês dois respondem a um presidente na Dinamarca. Exatamente. É assim que funciona, É então. assim. Isso. Exatamente, né? Exatamente. E como é que... Qual foi o aumento de produção da Biobras para Novo Norte, mais ou menos? Você tem, assim, em números? Talvez a gente não possa falar um número exato, mas se imaginar que a nossa produção na Biobras, ela supriu o mercado brasileiro, por exemplo. Hoje a nossa fábrica, com 10% da nossa produção, a gente supre o mercado brasileiro. Ou seja, então é uma multiplicação de quase que 20 vezes, não é isso? É muita coisa. É muita coisa. Qual foi o investimento, assim, em termos de recursos financeiros que a Novo Norte aplicou em Montes Claros, na fábrica aqui? Se você considerar a planta de insulina e as outras plantas que nós investimos, por exemplo, na fábrica das canetinhas, aplicadoras de insulina, além da fábrica de enzima, porque nós produzimos também uma enzima aqui em Montes Claros que é usada na produção do cristal de insulina, o investimento total foi em torno de 250 milhões de dólares. Nesse período de... Em um período de 6 anos. 6 anos, é muita coisa. Né? Então é um investimento significativo. Esse investimento ficou todo aqui em Montes Claros? Está todo em Montes Claros. Na verdade, foram 250 milhões de dólares aplicados lá no Distrito Industrial. É muita coisa. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial e voltamos em 2 minutos com o Marcelo Zuculin, que é vice-presidente da Novo Norte aqui em Montes Claros. Espera um instantinho.